paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoia. A você, meu irmão ou minha irmã, que está participando a primeira vez, lhe convido a se inscrever no nosso canal para você receber a notificação todas as vezes que for lançado uma nova aula, uma nova matéria. Amém? Nós estamos comentando as revistas da editora Betel. Tá? Hoje a lição 6, o título Enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Aliás, antes de prosseguir, agradeço a você, meu irmão, minha irmã, que tem comentado, que tem compartilhado esta lição, pela qual temos abençoado muitas nações. Nós estamos em 17 nações, abençoando as pessoas. Deus abençoe. Muito obrigado a você que tem compartilhado. Vamos lá, lição 6, enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Nós temos nosso texto áureo em Neemias capítulo 6, versículo 3. O texto diz: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Essa é uma frase célebre de Neemias. Vamos ver daqui a pouco o contexto. A verdade aplicada disse: quando trabalhamos para Deus, a oposição se apresenta de várias formas. Para enfrentá-la é de suma importância uma vida de oração, crendo que o Senhor nos livrará e providenciará o necessário para o nosso sustento. Então, meu irmão, minha irmã, esteja consciente disto, tá? Faz parte da vida ministerial. Quando nós estamos no trabalho, tá? Estamos na ativa, estamos nos preocupando sempre em fazer o melhor para Deus, o inimigo se levanta, tá? Isso faz parte normal. O inimigo não gosta mesmo, tá? E ele vai se levantar contra você que está empenhado na obra de Deus. Os objetivos da lição são explicar que o inimigo não nos dá trégua, apresentar táticas para vencer os opositores e mostrar como resistir à intimidação. Nosso texto áureo está em Neemias capítulo 6, versículos 1 ao 3. Leia aí, por favor, em casa com calma, tá? Eu vou para a introdução. Então, diz assim: nesta lição veremos os inimigos da obra do Senhor agindo mais uma vez. Vocês percebem que eles estão constantemente agindo. Neemias se vê outra vez sobre intenso ataque inimigo, mas ele reage de forma surpreendente, tá? Nós vamos então hoje, meus amados, tentar aprender, tá, sobre algumas reações de Neemias, né, quando o inimigo se levanta. E faz parte, como eu já disse, o inimigo se levantar. Agora a questão é como é que vamos reagir. Lembremos que o que faz diferença, o que traz resultados diferentes na nossa vida, não é o tamanho do problema que enfrentamos, mas sim como reagimos ao problema, ok? Pensa bem, como reagimos é o diferencial em nossa vida. Nós vamos ver a parte 1, ou a primeira parte, velhos inimigos, novas máscaras. Primeiro subtópico, buscando a distração dos trabalhadores. Depois, a falsa aparência amigável. Em seguida, afastar ou intimidar o líder. Então, velhos inimigos, novas máscaras. A dinâmica do reino nos deixa claro: estamos em guerra. Meus amados irmãos, minhas irmãs, isto é importante, tá? Você perceber, mesmo que estejamos, tá, em uma paz aparente, vamos dizer, está tendo uma batalha espiritual em toda a esfera espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, disse que a nossa batalha, né, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, ou noutra tradução diz nas regiões celestiais. Então este ar, tá, esse ambiente, está empestado, vamos dizer assim, de demônios querendo nos atingir. Mas claro que nós não ficamos com medo, porque ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Ao nosso redor Deus coloca seus anjos, diz a palavra de Deus, isso é uma promessa, tá? Então por isso que nós não temos medo. Mas o fato de não termos medo, tá, de encarar o inimigo, não quer dizer que não exista o inimigo, tá? Nós temos que vigiar. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 6, do versículo 10 a seguir, nos recomenda a nos revestir da armadura de Deus, tá? Se não houvesse razão, para vigiar, tá, para lutar, Paulo não nos mandaria a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Então, se Paulo nos mandou, é porque estamos em uma batalha espiritual. Veja que desta vez os velhos inimigos se reapresentam agora com outras estratégias de ataque. Isso sempre vai ser a tática do inimigo, tá? Ele vem de uma forma, vem de outra forma, tá? Por isso que Paulo nos disse todas essas peças espirituais, desde o capacete, o escudo, a couraça, o calçado dos pés, na preparação do evangelho, a espada do Espírito, todas essas peças, tá? É justamente porque o inimigo vai tentar atingir de uma ou de outra maneira, tá? Então vamos ficar atentos. Os inimigos sempre vão usar novas máscaras, novas formas de tentar nos atingir. No 1.1 disse a primeira estratégia do inimigo nesta feita foi buscar a distração dos trabalhadores. A esta altura, o projeto encabeçado por Neemias estava bem adiantado. Já havia feito mais de 50% da obra, e Sanbalat e seu grupo ficam incomodados, tá? Então o inimigo, ele está de olho, ele está percebendo o progresso da obra, isso incomoda. Nós sabemos que, como já dissemos anteriormente, os demônios estão aí, estão de olho no teu trabalho, no teu progresso, e a cada progresso que damos, a cada passo que damos adiante, a cada atitude de fé que tomamos, a cada momento de oração, o inimigo vai ficar incomodado. É geralmente quando estamos na metade do caminho rumo à bênção que os ataques se intensificam. Olha só, o que nos está dizendo com isto? Está nos dizendo que nós devemos perseverar. Não vamos desistir. Você já caminhou até agora. Veja, eu não sei por quanto tempo você serve ao Senhor, mas tenho certeza, tá, que vale a pena prosseguir. Às vezes, como disse o sábio Salomão, quando a promessa tarda em se cumprir, o coração desfalece. Mas vamos ficar de olho na promessa, tá? Porque sabemos que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, ele é fiel. Então não desanime, tá? Já trabalhou até agora, você já lutou até agora, está perseverando até agora, e vai para frente, né? Quem sabe amanhã já é o fim, né, da luta que você está passando, tá? Não sei há quanto tempo que você passa, tá? O que interessa é você perseverar. Aqueles que perseveram até o fim são vencedores. 1.2 diz a falsa aparência amigável. Certamente todo inimigo nos dará trabalho, mas talvez não haja inimigo mais perigoso do que aquele não declarado. Isso é o que nós às vezes chamamos de ataque interno, né? O inimigo às vezes não se mostra claramente, mas ele está trabalhando, às vezes se apresenta como amigo, mas é inimigo. João, ele em 1 João 2,18, ele nos fala disso.
Devemos estar sempre em oração, pedindo discernimento para reconhecer quem são os anticristos ou aqueles que se opõem à verdade. 1 João 2,18 disse: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Veja, meu amado irmão, minha irmã, nos tempos de João, tá, no final da década de 90, já tem pessoas dentro da igreja, tá? Veja que João está falando de pessoas dentro da igreja. Era um grupo chamado gnóstico que queriam ou se opunham à verdade. Diziam que Cristo não ressuscitou, diziam que a carne, ou a matéria é pecaminosa. Está falando com isso que se a matéria é pecaminosa, como é que Cristo vai ressuscitar de novo na matéria? Tá? E nós sabemos que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A garantia de que Deus é fiel é a ressurreição, porque Jesus ressuscitou conforme as Escrituras. Então João está colocando de uma forma geral isto, tá? Qualquer que se opõe à verdade, tá? Este é um anticristo, já se opõe ao Cristo. Então vamos pedir discernimento, e não deixar heresias entrar na casa do Senhor. Afastar ou intimidar o líder foi outra questão. A geografia bíblica nos diz que o vale de Ono ficava na metade do caminho entre Jerusalém e Samaria, e haveria necessidade de um afastamento do local do trabalho. Logo, o trabalho pararia. Veja a estratégia do inimigo, tá? O inimigo, ele está convidando, vem aqui, vamos conversar, tá? Mas ir até onde eles estão pedindo para Neemias ir é deixar o trabalho, tá? E nós sabemos que o inimigo, ele sempre vai procurar um momento para nos impedir na realização da missão. O inimigo, ele procura oportunidades, meios, tá, para você se distrair, se afastar do foco do teu trabalho, do teu ministério, da tua missão. Esta é uma estratégia maligna, tá? Quando ele não consegue de uma forma, ele tenta de outra forma. Então, a distração, olha o que estamos falando, a distração é uma estratégia maligna. Pense um pouco, o que é que está distraindo a tua vida? O que está distraindo você para que você não chegue ao sucesso, tá? De tua comunhão com Deus, da tua liderança, em qualquer área que seja? O que é que está distraindo você? Nós temos que ficar vigilantes, porque o inimigo, ele tenta nos afastar do local do nosso trabalho, do nosso foco, e assim, tá? Quem sabe lá no meio do caminho ele nos dá o tombo, Esse era o objetivo com Neemias. Então vamos vigiar para nos cortar as distrações. Táticas para vencer os opositores. Então vamos ver algumas formas. Primeiro, discernimento, uma importante arma de defesa. Segundo, manter o foco, uma arma indispensável na obra de Deus. E terceiro, oração, uma arma fundamental para renovar as forças. As táticas. Ao longo do livro de Neemias, temos notado que a oração era uma constante na vida deste servo de Deus. Vamos aprender então um pouco a mais com esse destacado líder, tá? Mas já de antemão, já fica claro, tá? Que, como Paulo diz aos Efésios, que nós revistamos de toda a armadura, só que ele vai dizer no final, no demais, tá? Perseverar na oração. Então vamos lá. Discernimento, uma importante arma de defesa. Neemias demonstra ser um servo de Deus maduro. Ele usa o discernimento espiritual.
Ele não se deixou ludibriar pelos encantos do convite ao diálogo amistoso. Olha só, Neemias, os inimigos, Sanbalat e Tobias, eles chamam ao diálogo, mas Neemias discerne, tá, que isto, tá, vai afastar ele do trabalho, e esse diálogo não vai render em nada, não vai trazer produção nenhuma. Esse diálogo, tá, essa conversa, desculpe a palavra, essa conversa fiada, tá, isso nada mais é para distrair. Nós temos que ter discernimento. Paulo em 2 Coríntios 11:3 disse: temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Veja o que Paulo está dizendo. O inimigo, Satanás, ele chamou a um diálogo a Eva, e neste diálogo acabou Eva caindo, porque o inimigo é astuto, ele sabe organizar seu diálogo, sua conversa para corromper os teus sentidos. Então, primeira questão aqui é: pergunte-se a si mesmo, tá? Pergunta para você: com quem você está conversando? Com quem você está dialogando? Onde você está gastando o teu tempo de diálogo? Porque as más conversações corrompem os bons costumes, e o inimigo é astuto, tá? Assim, Neemias, ele percebeu a astúcia, tá? E já cortou o diálogo. 2.2, manter o foco, uma arma indispensável na obra de Deus. Neemias tinha em mente a importância da obra para a qual fora responsabilizado. Devemos manter o foco no que realmente é prioridade. Veja, meu amado, eu coloquei aí uma imagem, uma lupa. Eu creio que a maioria das pessoas já brincou até dessa forma, Você pega a lupa, tá? E essa lupa vai concentrar, tá, em um só foco todos os raios solares e direcionar para o papel, tá? E isso faz que pegue fogo. Veja, esses raios solares estavam espalhados. A lupa concentra estes raios, fazendo que seja potencializado a sua força. O foco faz isso, tá? Meu irmão, minha irmã, tá? Você tem que ter foco. Qual é o teu ministério? Para o que Deus te chamou? Não tenta, pelo amor de Deus, não tenta fazer tudo na igreja, tá? Deus colocou a cada um em um ministério diferente. Então deixa os outros fazer também, porque você não vai ser abençoado se fazer todos os seus trabalhos, tá? Escuta o que estou dizendo. Você não vai ser abençoado. Mas que isso, pastor? Por que você diz que não vou ser abençoado? É porque nós não fazemos tudo bem feito. Se nós fazemos de tudo, nós vamos ter que focar em algo. É igual ao raio solar. O raio solar não consegue colocar fogo se está disperso, mas quando concentra suas forças, seus raios solares em um foco, ele consegue queimar o papel. Mesma coisa, nós como ministros, tá? Ou como membros do corpo de Cristo, temos funções. Em Atos 6, 1-4, você percebe que a igreja primitiva cresceu, foi uma bênção, 3.000 almas, depois mais 5.000 almas, a igreja está uma beleza, mas diz a Bíblia que as viúvas, dos judeus que tinham vindo do mundo grego, tá? Os helênicos, eles se queixam, porque não estão tendo a mesma assistência social. Eles se queixam para os discípulos. Os discípulos poderiam usar aquele chavão que muitas pessoas usam, como disse, se eu não faço, não fica bem feito. Eu tenho que estar fazendo para ficar bem feito. Pedro não faz isso. Pedro, ele tem discernimento. Pedro disse: não, nós não vamos cuidar dessa área.
É prioridade essa área? Sim, é prioridade, mas não é prioridade para Pedro e os discípulos. Tá? É prioridade para outro grupo, para outros membros do corpo de Cristo. Afinal de contas, Deus não colocaria tantos membros se não precisa deles. Imagina a tua mão esquerda. Tá? Você já tem uma mão direita. Se você é destro, você usa mais ela, né? Então não preciso do esquerdo, eu vou jogar fora? Claro que não, você não vai fazer isso. Então Deus também colocou outros membros no corpo de Cristo. Pedro e os demais apóstolos, eles têm discernimento e dizem: vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo para que cuidem deste importante negócio. Tá? Então é importante, só que tem outra pessoa que vai fazer. Pedro disse: o nosso foco como ministros é a oração e a palavra. Ok? Então aprenda a manter foco, não se distraia. 2.3, oração, uma arma fundamental para renovar as forças. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Essa é a oração de Neemias. Neemias, ele se alimentava uma vida de oração. É importantíssimo isto, meus amados. Por quê? Porque por mais conhecimento que eu tenha, por mais experiência que eu tenha, estes são recursos naturais. E os meus recursos naturais produzem resultados naturais. Agora, meus recursos sobrenaturais, ou seja, a oração, a comunhão com Deus, isso produz resultado sobrenatural. Lembra, recurso natural eu preciso ter? Preciso. Eu preciso estudar, eu preciso buscar mais conhecimento, eu preciso fazer tudo que diz respeito ao melhor naturalmente. Mas também eu preciso dos recursos sobrenaturais, porque só assim eu vou conseguir algo a mais, tá? Algo além do natural. Vamos para outro ponto. Resistindo à intimidação, tá? 3.1, consolidando as conquistas, as estruturas de uma liderança eficaz e um caminho traçado por Deus. Resistindo à intimidação. As notícias de que Neemias ia bem na condução dos trabalhadores causou tremenda perturbação em Sanbalate, Tobias e Gesem, além dos demais membros do grupo. Então, Neemias está incomodando o inimigo. Vamos ver 3.1, consolidando as conquistas. O imenso progresso atingido pelos trabalhadores judeus não poderia ser abandonado por causa de ameaças. Veja, é fácil chegar no topo, difícil é se manter no topo. Nós temos que aprender a consolidar as conquistas. Quantas vezes nós batalhamos, conquistamos e com pouco tempo nós perdemos isto. Tá? E nós temos que ter cuidado para nos consolidar as conquistas. Qualquer que conquista algo e não prossegue em contínuo progresso ou melhoria contínua, não consolidará suas conquistas. Veja, procura ter novas metas, tá? O Neemias, tá? Ele fez seus muros, depois tem a porta, depois da porta ele vai revestir a porta de metal para poder evitar que seja queimado a porta, e ele sempre está trabalhando para o melhor. Ele sempre tem um progresso contínuo, tá? E nós temos que aprender isso. Eu já fiz, vamos dizer assim, eu já estudei a lição. Ok, já estudou a lição, agora leia um livro a respeito de Neemias, procure um dicionário e vá mais. Tá? Quanto mais informação você procura, você está consolidando esse conhecimento. Toda conquista depende, todo sucesso, tá? Depende de uma melhora contínua. Os japoneses têm uma palavrinha para isto, é o Kaizen.
Kai, que é mudar, e Zen, ao melhor. Tá? Então eles juntaram a palavra Kaizen, onde disse uma melhoria contínua. Tá? Quando eu sempre vou procurar melhorar, sempre. João Batista, e Jesus também, ele nos disse uma palavra, tá, que nos ajuda nessa questão da melhoria contínua. Tá? Essa palavrinha é metanoem. Metanoem é repensar os pensamentos, duvidar dos teus conceitos, tá? Repensar tuas ideias. Tá? Metanoem é uma forma de nós estar continuamente pensando e repensando. Eu fiz o que eu fiz, tá bom, mas o que eu posso fazer para melhor? Qual a motivação que me fez fazer aquilo que eu fiz? Tá? Estou dando ideias para você. Quer consolidar tuas conquistas? Atreva-se a repensar, tá, teus pensamentos, procurando melhorá-los. Amém? 3.2, as estruturas de uma liderança eficaz. 3 características foram fundamentais na vida do líder Neemias: caráter, confiança e coragem. O que é caráter? Caráter é conhecer e cumprir a palavra. Caráter não é só conhecer o que é o certo. Caráter é formado por fazer o que é o certo. Tá? Então, todas as vezes que eu faço o que é correto, tá, conforme a palavra, eu estou então construindo meu caráter. Confiança é outro ponto. Confiança é crer que Deus é fiel e verdadeiro. Eu vou confiar em Deus porque eu creio que Ele é fiel. Deus disse, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tá? Confiança em Deus, fé em Deus, porque Ele é fiel. E a coragem, o que é coragem? Coragem não é não ter medo. Coragem é prosseguir avante, apesar do medo. Todos têm medo, tá? Todos temos medo. Isso é natural. E o medo, Deus que nos coloca em nós um sentimento, tá, que é natural. O medo você pode usar de forma negativa ou de forma positiva. Talvez você já teve até uma ação de medo positivo. Como assim? Se um cachorro, né, um cachorro Rottweiler, né, ou Doberman, Rottweiler, furioso correr atrás de você, tá, você cria uma coragem de correr a 100 por hora. Tá? Ou se um leão aparecer aí, você vai ter uma coragem de correr, tá, rapidamente. O que é isso? O medo gera adrenalina e aí o medo te dá uma força extra. Tá? Então o medo, Deus permite o medo, tá? Só que eu devo saber usar ele. Coragem então não é não ter medo, mas sim prosseguir avante apesar do medo. Um caminho traçado por Deus, ainda que cheio de obstáculos, quando temos certeza de que o caminho que trilhamos foi traçado por Deus, o melhor é permanecer nele. Então a vida espiritual, a caminhada espiritual tem obstáculos, tá? E às vezes você diz, eu não estou preparado. Tá? O preparo é contínuo, como eu disse, né? A questão é você simplesmente continuar, tá? Na caminhada. Eu coloquei aí uma imagem, né? É levantamento de peso, né? Às vezes o nosso coração não está pronto para uma prova, mas é exercício, tá? É um exercício emocional, um exercício espiritual. Paulo disse, em tudo é proveitoso o exercício da piedade. Veja, exercício demanda o que? Prática. Você não se torna, tá, uma pessoa, falando do físico, tá? Você não cria um físico saudável só por ir uma vez na academia. Não, você cria um exercício físico saudável quando você faz exercício contínuo. Assim também, diz Paulo, é a vida espiritual, é a vida emocional, nos exercitando. Amém? Tá, então é um exercício. Todos os obstáculos fazem parte do processo do crescimento. Faz parte, meu irmão, tá? A minha irmã, tá? Não olhe para o problema,
tá? De forma negativa. Olha para o problema como uma oportunidade de você exercer a tua fé, exercer a tua piedade, exercer teu domínio próprio, praticar isso e assim você crescer em fé. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se é todas as coisas, então vamos abraçar todas as coisas. Vamos tirar proveito de todas as coisas. Concluindo, se os obstáculos diante de nós parecem intransponíveis, a ordem é não desistir. Tá? Somente quando estou determinado a não desistir é que eu ganho a batalha. Se você já está duvidando, eu não sei, acho que eu vou parar, não sei, isto te mina tuas forças, tá? Rouba tuas forças. Lembra do sábio Salomão? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, tá? Então, você tem que olhar com determinação. Existem obstáculos? Eu vou para frente, né? Se permanecemos no centro da sua vontade, sua fidelidade nos garante que Ele continuará conosco em todo o tempo. Deus é fiel. Fica no centro da vontade de Deus. Procura sempre estar na vontade de Deus. Tá? Isso garante que você vai vencer. Tá? Veja o que estou dizendo, que você vai vencer. Não estou garantindo outra coisa. Eu quero te explicar rapidamente isto. A Bíblia diz que certo momento Paulo estava no navio, o navio estava afundando e o Senhor enviou seu anjo e disse: ninguém vai morrer, tá? Agora eu pergunto, o barco afundou? Afundou, tá? Você lê em Atos, o barco afundou, mas ninguém morreu, tá? Então, quando eu digo que você vai vencer, né? Porque é promessa de Deus que você vai vencer, não estou dizendo que teu barco não vai afundar, tá? Eu estou dizendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Às vezes a vitória vem de uma forma que nós não esperamos. Amém? Deus te abençoe. Então explicamos que o inimigo não nos dá trégua, apresentamos táticas para vencer os opositores e mostramos como resistir à intimidação, tá? Tenha foco, não se distraia, levante a cabeça, enfrente o inimigo de cabeça erguida. Amém? Deus te abençoe, meu amado irmão, minha irmã, muito obrigado por estar participando da aula. Inscreva-se no nosso canal, você que não se inscreveu ainda, e compartilhe abençoando as pessoas. Essa é uma videoaula gratuita que estamos colocando para você, para que você possa, né, se preparar melhor para a escola bíblica e abençoar outras pessoas. Deus te abençoe, até a próxima semana, assim Deus quiser. Paz do Senhor.